vai trazer uma visão dos desafios e dos caminhos, que eu acho que é o mais importante, né, Vianney? Saber que é um desafio a gente já sabe, as instituições, em sua grande maioria, passam por esses desafios ao longo da sua história, e aqui a gente vai trazer um pouco, né, do que fazer, né, na prática, o que que a gente pode fazer para passar da maneira mais tranquila possível por esse momento. E quando a gente fala de sucessão, eu queria trazer o conceito inicial aqui, que é da finitude. Até por isso, essa imagem que eu trago aqui, né, nesse slide inicial, né, é a ideia do ciclo da vida, né? Nós temos o ciclo da vida não só enquanto seres humanos, mas o ciclo da vida executiva, da vida profissional. Então, é disso que a gente está falando. Talvez por isso esse seja um tema tão incômodo. Quando a gente até brincamos, né, que esse webinar talvez tenha uma audiência menor, porque ninguém quer falar sobre sucessão, porque é falar de deixar o seu posto, né, de abrir mão, às vezes, daquela cadeira que você ocupa há anos, daquela relação, né, de poder ou de satisfação profissional que você tem ali dentro da sua trajetória, né? Então, por isso, um tema de tamanho desafio. Mas o que a gente vai dizer aqui é que essa decisão de tratar do tema de sucessão, ela não pode surgir só quando de uma situação de emergência, né? Quando a instituição ou o time de executivo ou o fundador está chegando no momento ali próximo à incapacidade de continuidade, né, do seu trabalho. Então, isso precisa ser pensado de maneira estratégica e planejada, antes que essa curva comece a descer, né? No momento em que a instituição está bem, está com um time ativo, se possível ainda com os fundadores atuantes no negócio, ativos atuantes. Interessante, a gente está passando por um momento agora que eu tenho visto várias instituições de ensino em situações semelhantes. Talvez Vianney vai poder dizer um pouco melhor sobre isso, né? Instituições ali com 40, 50 ou até 60 anos, que tiveram os seus fundadores, né, meio século atrás, né, criando as instituições, e muitas instituições no Brasil estão passando nesse momento por essa troca de geração. Né, em que a gente tem aí a primeira geração saindo e a segunda geração talvez atuando ou não no negócio, e estou dizendo tanto de empresas familiares quanto fundações, as empresas, né, as instituições comunitárias também passando por essa troca de gestão. Então, a gente está dizendo aqui de uma necessidade de planejamento. Né, de entender que esse ciclo ele é um ciclo natural, ele é inevitável e a gente precisa começar a pensar nele, porque assim, com esse planejamento, a gente está garantindo essa visão de futuro. Um ponto importantíssimo para a gente conversar quando fala de sucessão é cultura. Então, a formalização da cultura organizacional, o fortalecimento, não só a formalização, né, entender o que estava na cultura, o que estava presente na cultura dos fundadores, o que fez com que a instituição chegasse até aqui, o que precisa ser mantido, fortalecido ou reinventado para o próximo ciclo da instituição. Então, o tema de cultura ele está diretamente atrelado ao tema de sucessão e, claro, né, sustentabilidade. A gente está falando de perenidade das instituições, a gente está falando aí de virar, né, talvez quando a gente olha para essas instituições aí de meio século, a gente está falando, né, da segunda metade, né, do século de continuidade, de perenidade. Então, por isso, um tema tão importante. E quando a gente olha, né, o que está em jogo quando a gente fala de sucessão? A gente está falando de continuidade da visão dos fundadores, a gente está falando de fortalecimento de propósito, do motivo pelo qual aquela instituição existe, a gente está falando da possibilidade de perda ou fortalecimento da identidade. Isso acontece, né, nas trocas de gerações, ou estou dizendo não só da geração familiar, mas estou dizendo da geração executiva, quando a gente tem uma troca não planejada de uma gestão para outra, o risco de perda da identidade organizacional, ele é um risco eminente. E aqui a gente está falando, né, de impactos diretos em governança, reputação e crescimento. Então, se a gente trabalha um processo bem estruturado, a gente garante, né, esses aspectos para que a continuidade aconteça. O tema de governança é um tema também bastante trabalhado pela Roper, e eu percebo que nas instituições de ensino a gente ainda tem bastante o que avançar. Fora da educação, tem empresas
com movimentos muito mais maduros, e na educação esse movimento ele vem um pouco mais lento, eu tenho percebido, mas aí com grandes oportunidades, né, da gente trabalhar em... Carla, Oi? posso fazer uma pergunta? Claro. Você está colocando aqui, ó, perda ou fortalecimento da identidade institucional. Eu conheço muitas instituições de porte médio, 4, 5, 6, 8, até 10 mil alunos, já de porte muito grande, que a cidade ou a região fala assim: ah, eu estudo na faculdade do professor tal. Eu estudo na faculdade da professora tal. Muitas vezes a identidade institucional ela está vinculada àquele fundador ou aquele diretor ou reitor que durante 20, 30, 40 anos fez todas as aberturas de ano letivo, fez todas as formaturas. Ele é como se fosse uma alma conselheira daquela grande região. E eu vejo isso em instituições comunitárias, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e em instituições particulares também. E quando essa identidade está muito presa a uma pessoa e não ao desempenho, como é que você faz essa transição? Como é que fica? Como é que faz? Você abrir mão da pessoa que ela é a alma máter para toda aquela região, ela é a referência institucional. E agora? Legal, Vianney. O importante é a gente dar clareza para os papéis, né? O fato dessa identidade estar personificada não tem problema, desde que a gente consiga colocar isso de maneira formalizada, escrever mesmo, né? Quais são as características, né, desse fundador, desse professor, dessa professora que deu início a esse projeto? E a gente consegue fazer com que isso seja vivenciado em todos os níveis dentro da organização, mas a partir desse processo de formalização. E a gente coloca, né, esse papel do fundador no papel de inspiração, né, e talvez não mais de execução. Então, a gente conseguir fazer esse processo estruturado e dar clareza dos papéis, eu acho que é o caminho para isso. Então, a identidade do fundador, ela vai ser eterna. Ela pode E, ser eterna. inclusive, em Minas Gerais, tem algumas grandes universidades que ela traz o nome do fundador. Ela é uma fundação, mas o nome dela é Universidade Professor X, né? Com dezenas de milhares de alunos, né? Então, realmente você traz à tona coisas muito reais, muito tangíveis, né? E como fazer essa transição agregando, ao invés de perder a identidade construída. Nossa, o trabalho de vocês é muito lindo de ser feito, muito desafiador. Exatamente, Vianney, é um processo de honrar o passado. Então, é olhar para essa história e saber o que merece ficar, né? O que merece ser perenizado dentro daquela instituição e o que precisa ser reinventado conforme o contexto daquela instituição, o contexto atual. Então, o trabalho, né, quando a gente fala então de identidade, a gente está falando disso, né? Saber separar o que deve ser perenizado, o que deve ser atualizado. Bom, passando aqui um pouco mais adiante, né? Deixa eu ver se aí, pronto. Falando dos cenários, já contextualizei um pouco, mas eu gostaria de marcar aqui, né, essa vivência. Eu tive a oportunidade de passar por instituições de diferentes estruturas, então, desde acompanhar em bastidores de uma transição em SAs, em situações em que a gente tem ali um CEO passando de fato o bastão, né, por necessidade de mercado, situações em empresas multifamiliares, instituições multifamiliares em que os fundadores já não estão mais na gestão e, em alguns casos, não mais vivos, e os filhos, né, as famílias ali sucessoras com dificuldade de se organizarem na gestão e acabando culminando em processo de venda da instituição, no processo de M&A, casos em situações, fundações em que um grupo, né, de pessoas compõe ali um conselho curador e com dificuldade também de formar sucessores, de desvincular daquele lugar, né, de liderança. Então, assim, foram inúmeros casos acompanhados ao longo dessa trajetória profissional e que se repetem, né? Que se repetem, em diferentes instituições. Então, a gente está falando aqui, seria interessante se a gente pudesse colocar essas pessoas em algum momento para conversar. Né? Os problemas eles são muito parecidos, são muito similares, e as soluções elas também não são diferentes, né? A gente tem modelos estruturados para conduzir esse processo.
Então, aqui eu queria trazer um pouco desse contexto. Vianney também deve ter vivenciado muitos e muitos casos, né, Vianney? Empresas, né, que Mas, são mas familiares. não, mas geralmente quando eu acompanhava, eu estava no meio da confusão, não com a capacidade de ouvir que vocês duas têm, né? Eu entendi que vocês duas começam primeiro escutando, né? Tem que ter um processo de escuta muito prolongado, descobrir onde é que estão as virtudes, onde é que estão as questões que têm que ser perenizadas, independente de quem venha a ser o gestor, quais são os atributos de valor daquela organização, que independente de quem venha a ser o gestor, não podem ser perdidos, porque eles constroem a identidade. Então, eu estou aprendendo com vocês aqui. Quando eu vivi esses conflitos, era muito mais assim, chamando a roupa para acudir, né? Vocês duas atuam antes de que precisar de acudir. O papel de vocês duas é evitar, né, que a sucessão familiar ou que a transição societária chegue a um ponto de prejudicar a operação da IES. Eu Isso. entendo o trabalho de vocês duas como um trabalho virtuoso, lindo, Isso. maravilhoso. Eu não daria conta de fazer de jeito nenhum. Vida que segue. Isso aí, Vianney, em alguns casos a gente tem as famílias preparando ali herdeiros e não sucessores, né? Pessoas não preparadas para trabalhar na execução, e aí a gente tem um caminho de trabalhar uma sucessão não familiar, de trazer executivos para dar a continuidade ao processo, né? Mesmo empresas familiares, elas podem ser profissionalizadas, né? Pode ter uma gestão profissional, e a sucessão ela pode vir por meio de pessoas da família, né, que seria uma sucessão dentro familiar ou uma sucessão não familiar executiva. Então, são muitos os cenários possíveis. Aqui, o tempo é curto para a gente falar de todos eles, mas eu queria trazer um pouco desse contexto. E o que torna esse processo, né, ainda mais complexo do que ele já é, a ausência de governança. Então, volto no tema da governança, acho que esse é o pano de fundo para a gente falar de sucessão. É uma governança bem estabelecida e antecipada. Não é a governança quando o fundador já vai sair, né, do processo, vai sair da gestão. É a governança que começa agora, para ontem. É a governança que começa a ser estruturada e não só com a família, mas uma governança que pode ter capilaridade nos times de gestão, na operação. Então, tem trabalhos muito interessantes aí, tem institutos, né, como o IBGC, por exemplo, com trabalhos muito estruturados sobre governança e aplicados, né, claro, também para a educação, que acho que a gente tem aí um manual, né, e tem boas práticas para serem seguidas. Eu acho que vale super a pena as instituições se atentarem a isso. Conflitos entre laços afetivos, e necessidades estratégicas. Então, quantas vezes, né, nós já presenciamos isso, ter a necessidade de uma tomada de decisão para o negócio, mas o que está impactando, influenciando na tomada de decisão é o laço afetivo. É um pai decidir entre dois filhos, três filhos, né? Quem é o sucessor? Então, não é simples, né? A gente está falando de um contexto bastante complexo que demanda realmente profissionalização para ser conduzido. A falta de desenvolvimento prévio de sucessores, de potenciais, até esses dias conversando um pouco sobre estrutura organizacional, a gente tem às vezes a tendência de olhar para a estrutura e trabalhar com o mínimo necessário, as posições ali, três, quatro posições de direção ou de se leva, e sem pensar que a gente tem que trazer pessoas em posições em médias, de média gestão, para que possam ser desenvolvidas nessa trilha sucessória, né? Então a gente precisa, até o organograma, né? A modelagem desse organograma institucional, ele precisa ser pensado para ter essa clareza da linha sucessória. As pessoas, elas vêm vindo, né? A gente não vai trazer uma pessoa da operação para ser o CEO, né? Um operacional que talvez nunca passou por experiências de gestão para ser o CEO da empresa, né? Precisa ter essa cadência de desenvolvimento dentro do organograma também. Bom, falando aqui então um pouco, né, do que torna de quando a sucessão é uma oportunidade. Então, quando a gente consegue fazer essa sucessão de maneira estruturada, o fortalecimento institucional sem ruptura, então é dar continuidade. Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso fantástico em que a gente vê claramente isso acontecendo, né? Você não tem ali aquele momento de ruptura entre a gestão A e gestão B, né? Essa gestão ela coexiste por um tempo até que a sucessão seja
construída, seja ali sedimentada de maneira adequada, né? E aí a gente fala de uma gestão sustentável, profissional, alinhamento entre legado e inovação, um pouco do que a gente estava falando aqui, Vianney. Então, não é abandonar, né, o legado do fundador, pelo contrário, né, é dar perenidade a esse legado e trazer a inovação necessária para o contexto. E por fim, para que a Marlene possa entrar, queria falar então um pouco mais desse exemplo, né, um dos exemplos que eu acompanhei, nos exemplos de sucesso, o que tem ali de fator crítico desse sucesso tem a ver com a governança, a consciência da governança, e talvez não é uma governança no nível máximo de maturidade. No IBGC a gente fala de 5 níveis de governança, mas a gente está falando de um início, né, de um primeiro passo de pensar a governança entre a família, a governança familiar, a governança empresarial ali, para que esse processo de sucessão aconteça, o desenvolvimento intencional de líderes. Vou dizer que nesse caso que eu acompanhei, esse caso específico aqui que eu estou trazendo, foram ali mais de 6 anos de ciclos contínuos de formação de líderes antes da sucessão acontecer. Da sucessão de uma gestão familiar para não familiar. Então, esses líderes, eles vêm ganhando repertório ao longo de anos, né, para que essa sucessão aconteça de maneira contínua, leve e sustentável, né? E aí eu estou dizendo, né, de uma transição para uma gestão executiva não familiar, em que a família ainda participa ativamente por meio de comitês, por meio de um conselho estruturado e em constante desenvolvimento também, mas com uma pauta diferente, com um papel diferente dentro da instituição. Bom, agora eu vou passar para a Marlene para que ela possa Calma, trazer um pouco mais de calma, calma, detalhes. calma, muita Não, calma não, nessa hora. Calma, 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 porque eu estou aqui para poder aprender também. Eu também tenho minhas dúvidas aqui. Aí você me pode falou uma falar. coisa que chamou muito a atenção, que você, em 15 anos de trajetória, você já passou por situações em empresas com fins lucrativos, sem fins lucrativos, fundações, tal, não sei o que lá, e que os problemas ou as abordagens que chegam para vocês, muitas vezes elas se repetem. O ser humano é o mesmo, Carla, em todo lugar. Ah, Vianney, o ser humano, cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade, mas a gente segue alguns padrões de comportamento, né? Então, a Marlene é uma especialista numa ferramenta que ela vai falar um pouco aí, o MBTI. O MBTI fala de 16 tipos, né? Então, assim, a gente tende a ter algum certo padrão e as histórias, elas tendem a se repetir, né? Claro que cada uma com a sua particularidade, mas eu tenho notado ao longo dessas trajetórias que as angústias humanas, né, que envolvem esse processo sucessório, elas são muito parecidas, independente da instituição. São recorrentes. É, e aí, com o tempo, você acaba desenvolvendo uma habilidade de chegar mais rápido na solução ou não? Por exemplo, minha pergunta é o seguinte, né? Se há 15 anos atrás você demandaria 6 meses, um ano, dois, para chegar num alinhamento possível ou passível de uma sucessão familiar harmônica ou de uma sucessão para profissionais externos harmônica, né? Qual que é o tempo médio para isso que possa acontecer? Legal, uma boa pergunta. Isso não depende do consultor ou da pessoa que está conduzindo o processo. Claro que um consultor mais experiente, né, que tenha passado por diferentes casos, vai facilitar o processo pelo manejo da situação. Mas quem está passando pelo processo sucessório precisa estar pronto. Então, vai depender do desenvolvimento de cada família, de cada grupo de gestão, né, de cada contexto, Vianney. Mas eu posso dizer aqui, dos casos que eu acompanhei aí, minimamente ciclos de 3 anos, para que a gente possa ter vai dar consciência da necessidade da sucessão à efetivação da transição. Mas estou falando de Excelente, muito número. bacana. Não, muito bacana, né? Porque é uma coisa profunda, né? Você está lidando com sentimentos, perspectivas, memórias, projeções, né? Não é à toa que vocês duas vêm da psicologia. Daqui a pouco eu estou marcando consulta, tá? Para eu ser atendido por vocês. Galera, quem acabou de falar foi a Carla Oliveira. Carla Oliveira é consultora Roper. Ela é psicóloga, tem graduação, especialização e pós-graduação na área de gestão e governança, e ela trabalha há 15 anos fazendo esse trabalho, né, de sucessão, ou sucessão familiar, ou sucessão entre sócios, sempre com foco em preservar os atributos que a organização já carrega, né? Despersonificar, não.
preservar os atributos que a instituição carrega e projetar que numa sucessão ela possa ainda agregar e crescer e manter a sua posição de mercado ou crescer. Quem vai falar com você agora é a Marlene Amorim. Marlene, querida, um beijo e boa tarde para você. Tem muita gente que chegou depois aqui, então eu estou te reapresentando aqui. Marlene Amorim, a nossa colega consultora roupa, ela e a Carla são a nossa dobradinha de sucessão. A Marlene mora em São Paulo, a roupa fica no Paraná, mas atende o Brasil inteiro. A Marlene é uma das nossas lideranças dentro desse papel e atende instituições no país todo. A Marlene, como a Carla, foi uma coincidência que eu fiquei sabendo agora. As duas são psicólogas. A arte do ouvir antes de falar. Eu acho que por isso que vocês têm sucesso nessas discussões familiares, porque tudo que ninguém quer numa discussão familiar é ouvir. Aí aparece alguém que quer ouvir, né? Aparece alguém que fala, não, eu preciso ouvir vocês. Eu acho que já começa por aí um catalisador, já começa por aí um bálsamo, né, de fazer essa oitiva. Então, eu queria repetir essa brevíssima apresentação da Marlene aqui, para que ela possa agora, então, trabalhar com você esse tema da sucessão. Marlene, querida, muito obrigado. E agora, toca o terror. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. Prazer de novo falando isso. Muito prazer em estar aqui com vocês e ouvindo, né, essa discussão que é tão importante, tão atual, né? A gente precisa realmente pensar no futuro e planejar esse futuro, né? Um momento como esse que nós trazemos hoje para discussão é justamente para tratar do futuro de uma maneira planejada, né? Não com essa ansiedade que a gente tem costumado ouvir as pessoas tratar, não, de uma maneira organizada, para que possamos enxergar uma possibilidade de entregas estruturadas, organizadas, planejadas realmente, né, com um futuro construído de acordo com aquilo que se espera. Ouvindo a Carla e a conversa que o Vianney provocou aqui, eu quero lembrar a todos também que o que nós estamos falando parece algo muito grande, né? Parece que é algo que só cabe num grupo, numa instituição antiga, mas esse projeto, ele pode ser implantado em diferentes lugares, em diferentes setores, em diferentes tamanhos de escolas, de instituição de ensino superior. Então, este é um modelo que cabe em diferentes cenários, né? E nós vamos apresentar aqui, eu particularmente vou apresentar aqui algo estruturado para uma organização e parece algo muito grande, mas eu quero garantir a vocês que é tanto quanto aplicável às instituições menores também. Então, começando, quando nós falamos de um programa estruturado, né, é pensar realmente em quais são as etapas, que processos estão envolvidos e quais são as atividades relacionadas a esses processos. Para isso, a Carla falou de 3 anos de antecedência para se decidir como é, se a gente vai implantar ou não, preparar a instituição para que tome essa decisão de se implantar o programa. A partir daí, nós precisamos construir esse programa. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. São 3 anos de aproximados para a formação, né, desses novos candidatos, as novas posições que podem ou não surgir no final desse ciclo, e que tudo isso precisa estar também muito claro para quem participa do programa. Não, participar de um programa de sucessão não garante a vaga no final, mas prepara a pessoa para que, quando aconteça a disponibilidade dessa cadeira, a pessoa esteja preparada. Então, esse ciclo de 3 anos prepara as pessoas e também passa pelas avaliações. Opa, estamos indo no caminho certo, precisamos fazer algum tipo de ajuste, né? Então, são 3 anos readaptáveis, de acordo com aquilo que vai acontecendo durante o programa como um todo. Para estruturar um programa, então, antes de tudo, eu tenho que fazer esse mapeamento que a Carla estava contando para a gente. Então, eu preciso conhecer da história da instituição, da história que permeia, então, toda a minha estrutura de pessoas
E aí sim, etapa por etapa, ir construindo essa estrutura baseada no mapeamento das competências necessárias e do potencial que precisa, daquilo que precisa ser desenvolvido. Então, no primeiro momento, o que nós precisamos fazer é identificar quais são esses cargos que a instituição tem como crítico, aquele cargo e aquela cadeira que não pode ficar desatualizada. E às vezes a gente fala assim, pode ser que seja um ciclo natural, né? Pessoa é, passa por aquelas etapas, a próxima geração, né, já deve estar preparada, ou não. Muitas vezes, né, algum evento externo não controlável acontece, e aí eu tenho que tomar uma decisão, deixar a cadeira. Quem é que está preparado para assumir essa cadeira nesse momento? E mais, eu já passei por situações em que a próxima geração não tem interesse em fazer parte e assumir essa cadeira. Então, é pensar não só na próxima geração, como a família, mas também nesses executivos, né, que podem fazer parte ou não. Por isso, nesse momento, é muito importante identificar quais são os cargos críticos, quais são as competências essenciais e competências técnicas, competências comportamentais essenciais para quem ocupa essa cadeira. Num segundo momento, é ter disponibilidade também para avaliar desempenho. Então, que ferramentas eu vou usar para avaliar desempenho, para avaliar o potencial, né? Quais são as disponibilidades das pessoas, quais são os interesses, quais são as preferências, como é que se dá a aderência à cultura. Então, eu tenho que ter ferramentas e metodologias que possibilitem esse mapeamento na instituição. E aí sim, usando ferramentas. Eu sou muito adepta ao uso de ferramentas que nos apoiem para fazer essa leitura. Como o Vianney estava dizendo, nós somos ouvintes e gostamos muito, né? A nossa profissão pede essa característica e eu sei, eu gosto e sei que Carla gosta também muito de ouvir. Então, mas muitas vezes, para que não passe por um viés que é muito pessoal e que me leve, então, para alguma consideração que seja mais particular do que realmente do cenário, eu acho bem interessante usar ferramentas que nos ajudem e nos apoiem nessas leituras. MBTI é uma delas. MBTI é uma ferramenta baseada em preferências, de acordo com Jung, elas são preferências inatas, então nós nascemos com elas, mas nós aprendemos a nos comportar de acordo que essas preferências nos levem para o caminho que nós desejamos. Então, a partir desse autoconhecimento, então eu crio um caminho a partir das minhas escolhas, né? Então, o MBTI é uma boa avaliação, uma boa metodologia, uma boa ferramenta e uma avaliação que pode ser uma avaliação 360, que me dá uma amplitude muito maior da percepção que as pessoas têm de mim e do meu trabalho, principalmente. Tenho que ter ferramentas também que me deem clareza sobre alinhamento do propósito individual e de quais influências e valores indicam a a minha indicação mesmo, né, meu alinhamento com os valores, o propósito, a identificação da própria instituição. Então, eu preciso de ferramentas que me ajudem a entender se há alinhamento. Mecanismos também que me deem aqui uma possibilidade de avaliar a trajetória profissional das pessoas. Então, eu tenho um currículo, eu tenho acesso a ferramentas de assessment, o que eu criei para conhecer melhor o profissional que trabalha comigo. E também ferramentas que me ajudem no alinhamento dessas percepções, né? De como o meu perfil comportamental e a visão da instituição, né, aquilo que ela tem construído para o futuro está alinhado com aquilo que eu espero, com aquilo que eu quero para minha vida pessoal e também o quanto a cultura
da organização, da instituição, influencia e traz para mim esse repertório também. Então, no primeiro ano, né, nós falamos de 3 anos de programa. No primeiro ano, o que nós sugerimos é algo voltado para o autoconhecimento. Então, quanto mais a pessoa se conhece, mais ela consegue fazer escolhas, mais ela consegue entender quais são os pontos fortes, os pontos a desenvolver, e aí trabalhar nessas fortalezas e nessas melhorias, né? Procurar e buscar também, além desse autoconhecimento voltado ao próprio perfil, buscar mentorias com líderes que já estejam preparados também para que sejam mentores e tragam então toda a experiência da organização, da instituição, trazendo cultura, valores, propósito, processos, né? Como isso se dá no dia a dia e treinando a pessoa, preparando a pessoa para esse momento. Então, no primeiro ano, autoconhecimento voltado para o meu conhecimento próprio sobre as minhas preferências, a minha avaliação de perfil e também trabalhando com as pessoas nas mentorias e nessa retroalimentação, falando então de feedback. Um segundo ponto é fundamentar com teorias a respeito de liderança. Então, pensar em treinamentos voltados para comportamentos que estejam alinhados à cultura da instituição. Então, aqui é fundamental que, após identificado quais são esses símbolos, os comportamentos, os sistemas que influenciam a instituição, como é que eu alinho o comportamento das pessoas a essa cultura que é a cultura desejada. E, além disso, pensar também no job rotation. No segundo ano, então, é o programa estruturado voltado para o desenvolvimento técnico. Então, o que é aquela cadeira? Marlene, Pois não. antes de você passar de ano, tá? Você falou uma questão ali. Você faz uma escuta, aí você traz abordagens teóricas para sustentar o processo seguinte. Eu conheço muitas pessoas que estão concorrendo a uma transição familiar e que foram mais preparadas para serem herdeiros, como a Carla falou, do que serem sucessores ou gestores. E quando você traz uma abordagem teórica, uma linha de trabalho, e alguém da reunião vira e fala assim: não, mas isso aí não me interessa, porque eu sei fazer. O que que você faz? Eu tenho uma amiga que diz assim, Marlene, tem alguns assuntos que pessoas acham que já sabem, né? Já nasceram sabendo. E esse é um deles, né? Que geralmente vem à tona. Isso não é tão incomum. É, de novo, o meu jeito de tratar assuntos como esse é ouvindo a pessoa até que ela própria chegue à conclusão de que não conhece. Porque aqui a gente está falando de conhecimento técnico. Já não passa mais por um conhecimento que é individual. Então, é demonstrar o que se precisa, né, quando nós falamos de desenvolver uma liderança. Então, eu tenho metas estabelecidas para minha equipe, eu tenho um acompanhamento dessa equipe por meio dessas metas e o de uma avaliação de desempenho. Eu consigo tratar as pessoas da mesma maneira como a cultura institucional requer que isso aconteça. Então, é a partir desses ensaios, junto com as pessoas, que ela própria vai tendo entendimento de que o modelo antigo, né, de mandar fazer, de ter resultado por conta disso, não traz os resultados diferenciados que nós precisamos hoje, principalmente nesse mundo tão globalizado. Precisamos ser pessoas engajadas, motivadas. Então, para isso, eu preciso realmente ser um líder que consegue fazer leitura de cenário, consegue fazer leitura das pessoas e, a partir daí, colocar a pessoa certa no lugar certo, como a gente sabe, né? Essa é uma frase bastante comum, mas para alcançar resultados, né, que sejam satisfatórios para ela própria e para a instituição. Uhum. Então é isso. E aí nós vamos então para essa formação técnica.
Então, o que essa cadeira precisa especificamente que seja desenvolvido para que a pessoa assuma a cadeira quando a posição estiver disponível. Então, é uma pessoa que trata de uma secretaria da educação, então, dentro da instituição, preciso que ela conheça bem quais são as regulações, quais são as normas técnicas, né? Como é que eu faço uma pesquisa. Então, são treinamentos específicos e técnicos. Uma pessoa da área de finanças, né, pensando estrategicamente, o que essa cadeira precisa? O que essa cadeira de recursos humanos precisa tratar? Então, aí eu vou para aqueles treinamentos que são avançados, porque são treinamentos voltados para aquela cadeira. E também aqui, nós já propomos o desenvolvimento de um projeto que traga impacto para a instituição. Então, ela já está aprendendo, já sabe o que é necessário, a partir desse conhecimento técnico adquirido também, ela já começa a trabalhar num projeto que vai impactar positivamente na área em que ela trabalha ou na instituição, em outra área da instituição, mas levando em consideração esse conhecimento adquirido. E acompanhar as pessoas, né, os executivos, para que eles já comecem a ter acesso a discussões que fazem parte dessas cadeiras e acostumando cada vez mais com o discurso, né, estratégico da instituição, além de um coaching executivo para acompanhamento desse desenvolvimento de comportamentos. E no ano 3 o que nós sugerimos é realmente participar ativamente dos comitês, né? Discutindo já a gestão de crise, tomada de decisão, os feedbacks, diferentes níveis de feedbacks e avaliação de prontidão. Então, como é que eu faço, como é que eu decido e como é que eu troco isso entre os meus pares e os meus superiores e toda a equipe. Para que isso aconteça, nós precisamos de uma gestão programada, né? O programa precisa aqui estar organizado. Então, precisamos da governança, e aqui a governança do programa. Então, precisamos de mecanismos transparentes, de critérios transparentes, que todas as pessoas tenham acesso, um programa de comunicação bem estruturado, onde todas as pessoas tenham também acesso às informações de maneira clara, garantindo essa governança e o acompanhamento de sucessores e critérios de sucessão, ou seja, promover o espaço de desenvolvimento das pessoas. Não é só criar o programa e deixar que esse programa aconteça por si só. Tem que garantir que esse programa ele tem continuidade e que ele existe um pós para cuidar que os resultados realmente aconteçam. É o envolvimento com o desenvolvimento das pessoas além de critérios de decisão, onde me deem aqui a clareza de quais são os papéis, quais são as responsabilidades dos mantenedores, dos executivos, que são os responsáveis pelo programa. Com o programa pronto, ou, né, andando no Quanta, paralelo também, quanta gente nessa imagem. Meu Deus, pois é, que trabalheira que não vai dar ouvir esse povo todo para chegar numa sucessão, gente. Eu fico imaginando, que trabalheira que cabe não vai todo dar. mundo, cabe todo mundo. Mas vocês têm muita paciência. Admiro vocês duas. Ó, tá cheio de pergunta aqui, ó. Tem Tá uma bom? pergunta aqui do Rafael, duas do Rafael Gontijo, uma do José Coimbra, uma que veio lá dos Estados Unidos, de Washington, do Francisco Evangelista, tá? Então, depois nós vamos responder todas, tá, galera? Assim que terminar a fala da Marlene, nós vamos ter um tempo para responder todas as perguntas. Se precisar, a gente vai até 4h10. Marlene, então pode concluir tranquilo, não precisa correr não, tá? Beijo. Já estamos finalizando aqui, Vai porque tranquila, vai tranquila. tá bom. Porque pensando então nesse programa, eu posso criar o programa e já abrir o processo seletivo, mas é importante pensar que eu tenho que pensar nessa estrutura, no quanto é interessante e importante, já ter em mente aquilo que se pretende, né, construir dentro de um programa de sucessão. E aí, uma outra etapa desse programa estruturado é justamente fazer um processo seletivo para os candidatos que tenham interesse, de uma maneira que seja também claro, né, que garanta essa transparência do projeto como um todo. E para isso, é criar um programa, um processo em que as pessoas possam
se candidatar, então é a autocandidatura. Eu tenho interesse em fazer parte desse programa e eu tenho interesse em assumir determinado cargo, ou também uma indicação, né? E tudo isso passar por uma avaliação também interna, com critérios definidos previamente, processo seletivo, análise de currículo, análise de toda a experiência, e aí sim ter um comitê instituído para que coordene a aprovação desses candidatos. Bom, o convite é esse, que vocês podem fazer, né? Iniciem essa jornada de governança, façam realmente o mapeamento, né, de como é, quem são as pessoas, que cadeiras são essas que precisam ser preenchidas, que eu preciso pensar, mesmo que seja num futuro um pouco mais distante, né? Mas quem são o que eu preciso fazer para que realmente eu tenha um programa mapeado, estruturado e que traga esses resultados sustentáveis, perenes para a instituição, né? Com clareza de papéis, com critérios bem estabelecidos. E, né, a sucessão, essa frase é muito interessante, ela não é nossa, eu não estou com o autor aqui, mas sucessão não é sobre substituição, nós não estamos pensando em substituir alguém, como Vianney disse, olha, tinha uma pessoa ali que ela era a alma do lugar, essa alma não vai ser preenchida por outra pessoa, mas nós vamos ocupar cadeiras e responsabilidades que essas pessoas já ocuparam um dia, né? E por isso não é substituição, mas é pensar na continuidade, nessa perenidade com uma visão estruturada. Então, por isso a pergunta não é se haverá sucessão, mas como nós iremos conduzi-la. Uhum, É isso. exatamente. A pergunta-chave não é se, é como, né? E quanto mais for madura a decisão da instituição, seja um colégio de ensino, educação fundamental, ensino médio, escola técnica, faculdade, universidade, um grande conglomerado, quanto mais cedo ela tiver ciência na alta gestão, né, de que é preciso preparar a transição para a perenidade e para escalar o próprio negócio, né? Eu aprendi muito com vocês aqui. Eu confesso que eu nunca tinha tido assim uma aula sobre o tema de sucessão, né? Então eu prestei muita atenção aqui, fui aprendendo e passei a respeitar e admirar muito o trabalho que vocês duas fazem, tá? E agora vocês têm aí 6 perguntas no QIA. Enquanto vocês analisam as perguntas para dar as respostas, eu vou passar aqui a programação da Roper para que vocês possam ter esses 2 minutos aí de preparação aí para responder. Galera, semana que vem, aqui na Roper, nós vamos ter um webinar muito bacana. Um webinar muito bacana porque não só pelas pessoas maravilhosas que a Roper vai trazer, mas porque você acompanha as pesquisas. A mensalidade no ensino presencial vem caindo, 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 faz, olha, 10 anos em seguida que ela vem caindo. Mas tem um grupo de instituições que a mensalidade vem subindo e aumentando o número de alunos. São IES de nicho prêmio ou de alta referência. E agora, com essa questão do Donald Trump nos Estados Unidos, restrições em Portugal e outros países, muitas famílias que mandavam os filhos para o exterior estão procurando opção no Brasil, não querem expor o filho àquele risco ali. E alguns jovens que tinham a capacidade de buscar uma bolsa de excelência no exterior também não estão buscando, querem buscar uma alternativa no Brasil. Então, nós vamos tratar esse tema na semana que vem aqui, tá? Com quem? A onda de crescimento de IES Premium. Com quem? Priscila, claro, do INSPER, lá em São Paulo, diretor de graduação. E lá de Belo Horizonte, o Gustavo Hoffmann é o diretor-geral da Esquema Business School no Brasil. Recebe alunos do mundo inteiro, as duas instituições, e mensalidades para poder pagar o que eles entregam, as mensalidades são altas, tá? E você vai entender que tem um grande nicho de mercado para IES Prêmio no Brasil. Você pode abrir uma IES Prêmio também, ou tornar a sua IES Prêmio se tiver habilidade no seu mercado. No final do mês, agora de novembro, nós vamos ter lá em Foz do Iguaçu uma etapa presencial do PRODES, que é o principal programa de formação do executivo de educação no Brasil. Você ainda não fez? Pode começar agora nesse módulo, que é Mercado e Estratégia para 2026. E tem pessoas fantásticas. O CEO da Cogna, que é o Roberto Valério, vai dar uma aula show para a gente lá. O Leonardo Queiroz,
que é o top trend de captação da Cruzeiro do Sul, vai estar lá com a gente. A equipe da Roper inteira vai estar presente e convidados externos. Flávio Sartori, a Priscila Simões, o Bernardo Quinada, que é da rede de polos, tudo isso para você presencial em Foz do Iguaçu, final do mês agora. A bateria de webinars, você sabe, tem um grupo de empresas que nos patrocinam. A Liceu, que é o principal sistema de gestão acadêmica do Brasil, é patrocinadora. O contato para você entender o Liceu está aí no chat, é o Fábio Cesp. Fala também com o Marco Aurélio sobre o quê? Como é que você não vai perder a candidatura de um aluno que não tem o potencial pleno de pagamento, mas ele quer fazer uma medicina, uma veterinária, uma psicologia, uma engenharia mais cara, ele pode parcelar uma fração desse pagamento com o crédito ficou fácil. Fala com o Marco Aurélio, está o contato aí no chat. Com a Ariane Valieri, que é da D2L, o papo é outro. O papo é o seguinte: o MEC está te exigindo agora um monte de coisa: rastreabilidade, controle de frequência, inteligência artificial aplicada, e você tem que ter uma ferramenta contemporânea com tudo isso. A D2L, ela tem no Brasil o Brightspace, que é um LMS classe mundial, ganhou o prêmio ano passado, melhor LMS do mundo. Fala com a Ariane Valieri para você modernizar o teu atendimento para o aluno. E fala também com o Diogo Fonseca, encontrei com ele no FENESP agora, o Diogo Fonseca é especializado em receita garantida, para você focar no pedagógico, focar na captação, focar na permanência. Diogo Fonseca está aí no chat, o contato, fala com ele aí. A Roper, você sabe, ela tem um trabalho de consultoria de gestão interina. Ela trabalhar junto com a mantenedora e junto com a mantida para melhorar a saúde da sua operação. A saúde em todas as dimensões, organizacional, de portfólio, desempenho, de EAD, de presencial. Quem toca esse trabalho na Roper é o Cosme Massi e o Caio Polizel. O Caio é o nosso CEO e o Jefferson Vinhas é o nosso presidente do conselho. Então, fala com a Roper para você qualificar a sua operação no sentido holístico. Todas as áreas serão observadas dentro desse trabalho. E o contato da Roper é o Samuel Tracy, que é o nosso diretor comercial. Você fala com ele, fala com toda a Roper através dele, tá? E passando agora aqui a palavra, então, aqui para a Carla e a Marlene fazer cada uma delas aí, uma, duas respostas para esse conjunto de questões que vieram através do QIA. A Marlene falou por último, começa respondendo pergunta. Marlene, resposta de até 1 minuto, depois a Carla, você a Carla, você a Carla, vamos alternando aí então. Vamos lá. Começa com você, Marlene. Tá, isso, vai lá. Desculpa, Vai. É contigo para responder as perguntas. mas não tenho ainda nenhuma pergunta. Tá no QIA, vai naquela caixinha aí Oh, embaixo. pensei que Carla, você começa, ia. Vamos começa lá, enquanto você. a Marlene vai se Já localizando abri, aqui, já abri, desculpa. Isso. eu vou, Começa, Eu pensei que começa você pela ia Carla. interagir. eu vou Não, Desculpa, pessoal. respondendo não. aqui, Eu Vianney. passo para a Já. Carla aqui então. Vai lá, Carla, começa você, Legal, depois a Marlene. legal. Bom, eu vou responder então aqui, começando do Rafael. Ele fala, né, um pouco de que essa questão da sucessão ela já seria inerente à própria função da liderança. É isso mesmo, viu, Rafael? E a gente não está falando aqui de uma sucessão só do fundador. A gente está falando da sucessão em diferentes níveis dentro da organização. Então, cada pessoa que está na posição de liderança tem como responsabilidade e atribuição a preparação do seu sucessor. Então, isso a gente está dizendo de uma responsabilidade da liderança, mas isso não pode ficar só a critério da liderança, até porque a gente tem diferentes níveis de maturidade. Então, o que a gente coloca aqui é a necessidade de um programa estruturado para que a empresa garanta, né, a instituição garanta que esse processo vai acontecer, mas está sim na responsabilidade de cada liderança dentro do seu papel. Tá, aqui não tem pergunta combinada, é ao vivo. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta. E quando a liderança não quer sair de cena e ela é danosa para a operação? Ela precisa ser preparada, né? Então, a gente esgotar aí todas as possibilidades de desenvolvimento. Em última instância, a gente envia para coach executivo, né? Para que tenha ali um espaço de conversa. Não conseguindo evoluir, claro, né? A sucessão ela acontece de maneira forçada, né, Vianney? Caramba, Mas a gente vai até o final, não tá bom? deixa chegar nesse ponto, Esgotamos todas as possibilidades, Vianney. Fica não tranquilo. deixa a tua organização chegar nesse ponto, porque o estresse é muito grande e É. prejudicial à organização. Não deixa isso acontecer. Marlene, tua vez agora.
Então, eu abri aqui, desculpa, eu pensei que você ia ler, por De isso boa, que. de boa, de Mas boa. assim, a Carla falou, e eu acho é isso mesmo. Quando a gente pensa em liderança, muitas vezes nós pensamos no líder, que é o gestor, formalmente. Então, é um gerente, é um coordenador, é um supervisor? Não necessariamente. Às vezes, um líder de projetos dentro das instituições também pode fazer essa movimentação. E essa cadeira é muito importante, por isso é interessante também olhar para ela, né? Então, algumas pessoas, elas são chave independente do cargo, do título do cargo, mas sim da posição que ela ocupa, né, como líder dentro da instituição. Excelente. Carla, querida, mais uma resposta para você. Uma Queria pergunta para responder você um pouco responder. aqui, também eu acho que ainda é do Rafael, falando sobre quando movimentos em que grandes grupos realizam aquisição de outras instituições e como lidar, né, com essa questão aí cultural, o processo de sucessão dentro, né, manter a identidade ou não dos fundadores dentro desse contexto de aquisições. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um grande grupo, acompanhei alguns movimentos nesse sentido, e geralmente a indicação é que aquilo que e o José Coimbra depois comenta, né? Acho que é nesse sentido, José, aquilo que é positivo dentro daquela instituição, aquilo que garante laços com a comunidade local, aquilo que já é forte na identidade, costuma ser preservado, né? Ou então seria a sugestão, né? A indicação de que seja preservado mesmo com aquisição aí por grandes grupos. Então, o processo sucessório, ele vai acontecer ali, considerando esse contexto da necessidade atual, né, de responder a indicadores, a gestão de resultado de grandes grupos, com o desafio de manter aquilo que é fundamental, que é característica daquele negócio, que preserva a identidade, dá lastro local ali dentro de instituições adquiridas mais complexo, tá? Esse é um cenário em que a gente tem um pouco mais de complexidade, mas que é possível fazer aí com muito manejo. Excelente, muito bacana. Agora, Marlene Amorim. Tem aqui o comentário do José Coimbra, né? Diz que o grande desafio dos grandes grupos seja o de trazer a sua cultura e modelo de gestão e aliar essas ações aos pontos fortes da cultura e processo da IS adquirida. Fica uma sugestão para a Carla avaliar. A Carla já deu aí o parecer dela, acho que é bem isso mesmo, é entender qual é a cultura desejada, inclusive, né? Aí o Francisco diz assim, pergunta para a professora Carla, no momento muito inicial do processo de sucessão, quando a ideia talvez esteja só na cabeça de dois ou três líderes, como lidar com o não envolver outras pessoas da organização nessa conversa? Em outras palavras, como democratizar o planejamento sucessório? E muito obrigada. Carla, querida, vai lá, responde aí. Vou responder. Bom, outro assunto bastante polêmico, né? A gente fala ou não, quando a instituição decide por fazer um processo sucessório, você não precisa necessariamente ter já mapeada ali com clareza quem são as pessoas que vão sair daquelas cadeiras, se vão ou se não vão. Você abre um processo de maneira estruturada que vai abranger ali provavelmente a maior parte das posições de alta gestão, ou até de média gestão. Então você cria, você não precisa dizer dessa sucessão, do prazo dessa sucessão acontecer de fato ou não. O programa é estruturado, ele dá essa retaguarda. A gente está dizendo que as pessoas estão sendo preparadas. Não estou dizendo que amanhã ou depois A ou B vai sair da função. Então, isso Uhum. de alguma forma até protege as pessoas. Então, a gente pode falar sobre isso, né, de uma maneira muito transparente, que a instituição com certeza vai ver como um passo de desenvolvimento e não como uma saída marcada, né, agendada para A ou B dentro da organização. Excelente. Eu quero agora, sabe o quê? Um sorriso de cada um de vocês, para Mas eu eu queria só poder. comentar, o Vianney, Não, uma pergunta. primeiro o sorriso, depois se comenta. Agora aqui, ó. Um, dois, três e. Lindas, maravilhosas. Agora pode complementar o teu raciocínio, que eu já bati essa foto linda aqui para a gente perenizar esse momento. O papo não é É, perenizar as instituições, perenizar a organização. Eu quero perenizar esse momento lindo de vocês. legal. A pergunta aqui é quando, né, a instituição tem aí o M&A como uma saída. E eu tive a oportunidade de acompanhar também um caso nesse sentido, em que a sucessão ela é tão complexa, em que a empresa acaba não conseguindo, né, ali se organizar
né, para fazer uma sucessão planejada e acaba tendo o M&A como única porta de saída, né, para a continuidade do negócio. Então, sim, essa é uma possibilidade. O M&A ele pode vir por diferentes motivos, né, mas tem casos em que acontece que a venda vem porque a sucessão ela é impossível em função do contexto em que os atuais gestores estão. E tem uma pergunta Esse... também do José Coimbra que eu acho que vale a pena Vai lá. comentar, que é sobre competências, né? Difícil é mapear competências, sem dúvida nenhuma, mas por isso existem técnicas e existe a Roper, comigo e com Carla, somos especialistas nesse assunto e podemos fazer esse trabalho na sua instituição. Ah! Perfeito, gostei, merece outra foto. Aquela ficou meio fora de foco. 3, 2, 1, sorriso. Aí, lindas, maravilhosas, muito bacana. Galera, estamos caminhando para o final do nosso webinar de hoje aqui. Foram 195 pessoas inscritas, um número muito bacana. Mais de 70 pessoas participaram aqui durante a nossa transmissão. O restante vai receber o link, vai receber o e-mail para assistir o replay. Muito bacana, final da tarde o replay vai estar no ar para todo mundo assistir. Eu agora queria, mais uma vez, né, dizer em nome de toda a Roper que é esse dia de hoje para nós aqui. A gente abriu uma homenagem ao professor Antônio Carbonari Neto, uma pessoa muito querida de todo o ecossistema da educação brasileira. Ele partiu, tá? E a Roper agradece ao Carbonari, participou do Prodese várias vezes, participou dos nossos webinars, uma pessoa afetuosa, né? Aquela voz poderosa de trovão, mas era um doce de pessoa, um coração de manteiga e uma cabeça sensível e maravilhosa. Então, esse webinar, nosso webinar de hoje, foi uma homenagem da Roper ao professor Carbonari. E eu queria passar agora, então, 30 segundinhos, 1 minuto, para as palavras finais de cada um de vocês. Quem começou a responder foi a Marlene, então a Carla abre o encerramento e a Marlene fecha. Carla, querida, abre aí o encerramento. Legal, Vianney, quero agradecer aí a audiência das pessoas que estiveram conosco, e o pessoal que ainda vai assistir. Esse é um tema super importante para a perenidade das instituições e contem conosco. Nós estamos aqui, né, enquanto Roper, para ajudá-los. É um processo que merece bastante cuidado, porque a gente fala de pessoas, a gente fala de troca de gerações, a gente fala de uma responsabilidade muito grande com toda uma comunidade ali envolvida, com a história daquela instituição. Então, precisa ser um processo tratado aí com a responsabilidade que ele merece. Excelente, muito bacana. Marlene, querida, não é a Marlene Matos, hein, galera? Não, é Amorim. A nossa Marlene aqui é a Amorim, tá? Aqui é na moral. Vai lá. Então, assim, pensar nesse processo, nesse programa de sucessão, é garantir continuidade, continuidade de uma maneira planejada. É pensar no desenvolvimento individual e coletivo, é onde todas as pessoas podem chegar juntas nos resultados esperados, mantendo sempre a cultura desejada, os propósitos e os valores, principalmente pensando aí no planejamento estratégico que leve aos lugares planejados e objetivados. É isso. Excelente, muito bacana, pontual, precisa, top 10 total. Meninas, beijo bem grande, muito obrigado, muito bacana. Semana que vem, IES Prêmio, mercado em ascensão no Brasil. O efeito Trump deu um rebote interno aqui, mais matrícula em IES Prêmio aqui no Brasil. Fica ligado, quarta-feira da semana que vem, 3 da tarde. Beijo, ficamos por aqui. Marlene, beijão, obrigado. Carla, beijão, obrigado. Até mais.